dia. Estamos de Natal especial. Amém? Bom dia, igreja. Bom dia. Eu tive a notícia agora que deu um probleminha aqui na retro, mas eu creio naquele Deus que Ele separou uma porção para a gente nessa manhã. Glória a Deus. Amém. E eu queria mostrar, algumas coisas, parte do trabalho, explicar e desvendar algumas perguntas que me é feita. Bom, começando, meu nome é Juliana, sou prima dos pastores. Eu estou lá em Porto Velho, Rondônia, há 7 anos, trabalhando entre os ribeirinhos e os indígenas. E quando eu chego aqui, eu encontro muito assim, a fala assim, olha, mas Deus chamou você, mas Deus capacitou você. Deus tem chamado certas pessoas, mas Deus tem chamado para todos nós. O que a gente está falando aqui no dia de hoje, esses dias para trás, até chegar amanhã, é sobre o nascimento de Jesus. E depois, só que a gente está voltando no tempo, porque essa história ela já aconteceu nas nossas vidas, Ele já veio, Ele já ressuscitou. E o que a gente vai fazer depois disso? Que é pregar o Evangelho, pregar sobre essas boas novas que nós ouvimos, que chegou para nós. Um dia chegou para nós. E o que a gente vai fazer com esse presente que chegou para nós? O que a gente vai fazer com esse tesouro que chegou para nós? Então o chamado não é só para alguns. O chamado é para todos nós que reconheceram que Jesus morreu e ressuscitou por nós. E a gente está celebrando tudo isso. A gente está celebrando tudo isso. É como a gente estivesse voltando no tempo na nossa palavra inicial. Alguém morreu por mim. E o que eu posso fazer? Porque é um favor imerecido. Essa graça é um favor imerecido. Ele morreu pelos nossos pecados. Primeiro, em obediência ao Pai, para que viesse e pisasse nessa terra e fizesse isso. Então ele veio em obediência ao Pai, ao pedido do Pai. E o que a gente vai fazer com isso? Hoje nós comemoramos, hoje a gente traz a memória, isso que nos dá esperança para a gente continuar. Mas continuar como? E a palavra que está vindo, quando eu venho compartilhar sobre a palavra, eu pergunto ao Senhor, o que eu vou falar? E o Senhor tem falado sobre rejeição. Sabe quando Jesus veio e foi rejeitado? E eu fui ler, eu fui meditar, e eu falei, gente, será que a nossa geração, será que a geração de cristão tem rejeitado o Senhor daquela mesma forma? E eu fui pensar, Senhor, tem tantas pessoas doentes, tem tantas pessoas frustradas, tem tantas pessoas suicidando, tirando sua vida por causa de uma frustração. Mas nós temos um rei no nosso meio. O que está acontecendo? Será que a gente tem rejeitado esse rei? Será que eu quero alguma coisa só na mão desse rei? E quando ele não me dá, eu fico frustrada, porque tem coisa que eu peço, mas não chega. E como fica o meu coração? Será que é gerada uma frustração e depois vem logo uma rejeição a esse rei? Porque quando a gente fica em volta do deserto, dos
os nossos problemas, a gente fica todo ali. Quando não acontece, eu não quero ver outra coisa, eu não quero respirar, eu não quero pregar o Evangelho, eu quero que isso aqui aconteça. E quando não acontece, eu fico frustrada. E logo vem uma rejeição, talvez involuntária, desse rei. Aí está mais uma vez na história do Evangelho a rejeição com esse Cristo. Porque eu quero Cristo meio diferente, eu quero Cristo que faça todas as minhas vontades. E se Ele logo Ele não faz, eu vejo que talvez Ele fez na vida de alguém, eu vou ficar frustrado. Então logo o meu relacionamento com esse rei vai mudar. O meu jejum vai ser diferente, a minha busca vai ser diferente. Então eu quero chamar a atenção da igreja sobre isso. E eu chamei a atenção da minha vida sobre isso, quando Deus falou sobre essa rejeição, aquele rei que foi rejeitado. Então eu estava pensando sobre o tempo. Tem um tempo aqui, tem um tempo ali. Tem tempo, nós temos o tempo de estar aqui nesse ciclo de manhã, nós temos outras coisas para fazer à tarde, nós temos tempo. Então, eu creio que dá tempo, se nós estivermos rejeitando esse Deus dentro do nosso coração, talvez involuntário, vamos pedir perdão nessa manhã. Vamos alinhar o nosso coração essa manhã. E vamos retomar a nossa missão, que é saber que Ele fez tudo isso por nós e sair por essa porta proclamando o nome dEle. Isso não é para alguns. Eu creio que geograficamente, talvez um é para cá, outro para lá, mas na nossa Jerusalém aqui, nós temos que mobilizar. Nós temos que mobilizar. Tem pessoas doentes. Nós temos o dono do remédio no nosso coração. Nós sabemos sobre ele. Como não proclamar esse nome? Um dia Deus lá na minha igrejinha me pegou de um jeito assim. Quando eu falo me pegou, é porque eu fiz a pergunta assim: Senhor, se o Senhor morreu para mim e depois falou assim, ó, ide espalhar essa notícia, eu estou muito quieta. Eu fiz essa informação veio no meu coração, mas porque eu li aqui, eu li, e às vezes a gente acha que é mágica, essa sementinha cai no coração de alguns. Não, irmãos, esse ide é para todos nós, é para nós, é para nós. Então eu fiz um desafio com Deus. Deus, eu vou cruzar os braços e eu quero que o Senhor me responda, porque eu estou inconformada. Eu estou indo para casa, da casa para a igreja, da igreja para o trabalho. Eu estou inconformada com isso, Senhor. Eu falei com o Senhor. E eu não acredito que foi o Senhor que pôs uma coisinha no meu coração, um incômodo no meu coração para mim ficar assim. Eu não acredito. Eu acredito que foi porque eu li a palavra, eu entendi que eu devo pregar o Evangelho. Nós já temos uma ordenança. Não precisa vir outra sementinha, outra coisa assim. Para que a gente saia. Agora veio uma luz, uma força sobrenatural sobre mim. E eu vou pregar o Evangelho porque eu acho que eu fui escolhida. Mas todos nós somos escolhidos e Ele merece essa proclamação. Nós precisamos juntar essas pessoas doentes e levar para a eternidade. Glória a Deus. Nós precisamos fazer isso. E aí Deus me colocou, eu creio que num sim, através de um sim, Deus abre muitos caminhos. Tem pessoas que falam, você come isso, você come aquilo lá, sem você mencionar você aguenta. Não, eu não tenho estômago não, irmãos. Tem coisa que eu como que eu não tenho estômago mesmo. Eu como para fazer relacionamento com a pessoa. E eu acho muito lindo, porque um dia chegou um homem assim com a mão toda picada,
pegar com a mão toda inchada. Como que eu vou comer isso, gente? Isso é sagrado. Olha o que Deus ajudou a gente a pegar. E quando a gente pega, quando a gente come, oh meu Deus, assim, a gente é aceito. A gente ganha até, nós temos, eu acho lindo, quando o Eclesiastes fala que não há nada novo debaixo do céu, da terra. Então, quando a gente chega lá e a gente aceita, a gente ganha um nome. Por quê? Porque a gente foi aceito. Mas não é porque ele leu em algum lugar, não, é porque a gente é aceito, é a cultura. Então, cada coisinha que você vai comendo, você é aceito. Então, assim, como eu aqui em Belo Horizonte ia estar pensando, ó, eu vou comer formiga, eu vou comer larva, nada disso me foi revelado. A gente não ganha essa capacitação antes, não. É igualzinho a Abraão, vai e lá eu te mostrarei. Mas eu estou contigo. Então, tem sempre, quando a pessoa falar, só você mesmo, não, eu tenho muito medo de lagartixa, e a lagartixa de lá, engraçado, eu falo assim, diante de Deus, eu não tenho medo de cobra, eu não tenho medo de jacaré, mas eu tenho medo de lagartixa. E deixa eu te falar, lagartixa de lá é desse tamanho. É um jacaré, é um filhote de jacaré, eu falei, Deus, não dá. Então, se Deus me fala aqui dessa lagartixa, eu nem vou. Eu não ia, não, vou aceitar elas a foto, eu mostro a foto. Ela é rajada, os rajados nas costas assim, dela, tipo em relevo, assim, sabe? Você dá pra ver que é uma coisa assim, é um jacaré, parecendo um casco. E eu já tinha assim, muito medo daqui. Então, que chamada especial que é para mim e não é para o outro. Que coisa diferente. Deus não capacita você 100% para você ir, não. O 100% é o sim. Glória a Deus. Glória a Deus. E Ele vai, Ele me ajuda. Eu até mostrei essa foto. A foto eu estava em cima da cama e era na porta, assim, ó. De lá eu estava mandando os negócios assim para sair. Então, ela é gorda, e ela assim, ela é gorda. Então, assim, ela não tem muita, igual essas daqui, sabe? Se ela cair no chão, ela custa andar, você vai com a vassoura, rola ela, meu Deus. E ela não tem essa coisa de relevo assim, nas costas, quando você vai fazendo assim no chão, ela não vai longe. Você faz com a vassoura assim, ela vai até ali. Então, é uma luta, assim, quase que adentrando a madrugada, porque só a noite acontece, na hora de dormir. Então eu fico pensando, eu morro de medo. Aí eu estou passando a cobra na trilha, assim, eu não vejo a cobra, eu não tenho assim, pânico. Não, porque elas passam devagarinho, assim, ó, de longe já vi. Então você só espera ela passar. E no mais, assim, ó, você vai tomando cuidado para, né, de repente, se estiver à beira do caminho, não te acertar. Mas Deus nos guarda tanto que a gente vê ela só de longe. Agora imagina se Deus fala isso tudo para mim nesse pacote de capacitação. Olha, você vai porque você está sendo ungida para pegar o evangelho por aí. Não é só para um, é para todos. E no meio a gente vai lidando com medo, com estômago, tudo em prol do nome dele. E quando a gente vai, a gente desconstrói, porque é a gente que está indo. E é outra cultura. É muito difícil, é muito difícil. Mas é esse difícil que às vezes eu falo assim, é para você, não é para mim. É por causa desse difícil. Mas é para todos. Não tem como a gente celebrar um Jesus que nasceu, ressuscitou e parou por aí, a história. Qual é a continuação dessa história? Não para. Ali é a eternidade. Aqui é o nascimento. Mas nesse meio aqui
É o id, pegar um monte de gente que você consegue para levar para essa eternidade. Isso é fácil? Não é fácil. Cuidado com o comodismo que já está dentro da nossa natureza. Isso já está encarnado em nós, mas isso é a nossa carne, a gente tem que lutar contra isso. E quando vier na sua cabeça que é para alguns, é para não, o id, não id por todo mundo. Você que soube disso, você que entendeu, é para você. Então, ide para onde, Juliana? Aonde que eu vou? O que você tem feito na Jerusalém? Porque uma coisa também que eu tenho pensado muito sobre aquela perseguição lá da igreja primitiva, quando as pessoas não queriam sair de Jerusalém. Veio um vento, veio uma perseguição que todo mundo saiu correndo. Será que vai precisar dessa perseguição no nosso meio? E mais sério ainda, se quando a gente, ali eles queriam ficar só em Jerusalém, mas e o que eu estou fazendo em Jerusalém? Será que eu estou cumprindo o inicial aqui? Será que eu tenho cumprido o id aqui na Jerusalém? E eu fico pensando, o diabo, ele falou assim, eu vim para matar, roubar e destruir. Mas isso é tão latente para ele, isso é tão sério para ele não desiste dessa palavra nenhum dia sequer. Matar, roubar e destruir. Ele odeia essa humanidade, ele odeia essa criação de Deus. E ele não para de trabalhar. E às vezes a gente para de trabalhar. Às vezes a gente para de lutar. Às vezes a gente para de ter misericórdia. Sei que essa palavra não é muito boa no dia 24. Mas ela é necessária, a começar de mim. A começar de mim. Porque o sim é todos os dias, não é só uma vez. É todos os dias. Eu estou longe de lá, mas é sim todos os dias. E será que a gente tem rejeitado esse rei que nasceu e ressuscitou, nasceu, cresceu, ressuscitou por nós? E o trabalho que eu faço, e quando a gente vai chegando lá, gente, é muito forte. Vai que eu te mostrarei. Eu não sabia de tudo. E ainda o Senhor continua se revelando, porque é Ele, né? Ele continua se revelando. E aí chega lá e eu tenho notícias que tem pessoas que não têm um versículo bíblico traduzido na sua língua. Não tem na Bíblia. Eu falei, meu Deus. E nós temos todo aquele tanto de versões, né? Dá para a gente montar uma biblioteca de versões bíblicas em português que a gente tem na nossa língua. Aí vem notícias ecoando que tem pessoas que ainda não encontrou Jesus porque não tem a palavra traduzida na língua deles. Aí lá vai meu coração chorar de novo. Meu Deus, eu não aguento isso não. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não acredito que nessa altura do campeonato, eu estou achando que o Senhor está às portas, beiradinha. Ainda tem muita gente que não te conhece porque não chegou a falar, não tem nada traduzido na língua deles. E aí eu falei, não, eu não aceito não. E eu quero fazer parte disso. E aí foi. E aí eu mudo para uma casa que tem mais a parte de um. Porque essa casa, ela era mais eu morava em alojamento com um monte de missionárias, e aí era barulho, de manhã era uma loucura, tinha que levantar tantas horas para todo mundo tomar banho, para todo mundo ir para as atividades. Então quando a gente vai passando um tempinho na missão, a gente vai indo para casas assim, dependendo do trabalho. Então eu precisava de um lugar menos barulho para estudar. Aí eu fui para essa casa
casa mais fechada assim, ó. Aí é o fogo, mas é um fogo de madeira, mas tem umas frestas. E é por lá que elas entram. Aí eu fico analisando isso tudo. Eu fico pensando, Deus sabe do meu medo, e aí sabe do sim que vai aumentando. E esses desafios foi por quê? Mas tudo bem, eu não deixei de falar sim, eu não falei não para essa casa. Essa casa, ela é confortável assim, diferente das outras. Eu fico no quarto sozinha, eu tenho aonde estudar, mas tem esse desafio. Então eu fico pensando, sempre vai ter um desafio, sempre vai ter uma lagartixa, sempre vai ter um obstáculo. E aí lá vai eu estudar, e aí eu fiquei pensando, Senhor, como? Eu não sei falar. Alguém fala inglês aqui? Ou espanhol? É. Fala o quê? Inglês? Vou precisar de você, irmã. Alguém mais? Alguém mais? Espanhol? A mãe é espanhol? Eu falo português. Vem, irmã, vem com fé. Aí o que acontece? Aí por causa do comodismo, por causa dessa questão de não se importar, não pensar no próximo, no além, nos confins da terra. Qual é o seu nome? Hã? Larissa. Aí a língua da Larissa está sem tradução. E aí não dá mais para a gente chegar lá e começar do início a língua da Larissa, para depois a gente vir para traduzir pelo menos um livro para a língua da Larissa. Por quê? Porque é uma estrutura gramatical, é toda uma estrutura que é a nossa Bíblia Sagrada. E a começar de um livro. Então, nós olhamos para a Larissa, e a Larissa fala português. A Larissa, vamos supor que a Larissa nasceu nos Estados Unidos. Então ela fala inglês. E ela fala português porque a família dela mora aqui. Mas só que ela nasceu lá. Ela estruturou lá. Então a língua materna dela é lá. Ela fala português arranhado só para comunicar aqui com nós da igreja. Aí a gente pega e dá uma Bíblia em português para a Larissa. Aí a Larissa começa. Mas eu não entendo por quê? Porque não é a gramática dela. Não é a estrutura gramatical da Larissa. Aí a Larissa começa a não entender quem é esse Deus. E aí, esse é o meu trabalho. Eu trabalho com a etnia Tupari. Eles nasceram aqui no Brasil, mas não falam português. Mas tem pessoas falantes do português como língua ponte. Quando a gente deixa a Bíblia lá, eles sabem português, então eles vão saber ler isso aqui. Quando eles lêem a parábola, eles acham absurdo. Quando fala assim, ó, que a terra, o semeador saiu a semear, e aí, ok, até aí tem, né? Está literal. E semeou, e achou um solo rochoso. A semente caiu e foi abafada ali, né? Então essa semente morreu. Isso, Larissa não entende. Porque é uma parábola para o entendimento do nosso português. As falas do nosso português. Quando a gente deixa isso lá nos Tupari, eles não entendem. Por quê? Semente, coração, terra. Mas terra é terra, coração é coração. Semente, a palavra. Uma palavra de Deus. Como é que é semente? É igual a semente que eu planto aqui? Não estou entendendo. Então, esse é o entendimento. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, Deus é pastor agora. E que? O pastor não é aquele homem ali? Então é uma confusão muito grande, porque não é a língua materna dele. Então lá vai o nosso desafio para traduzir essa palavra na língua deles. E como eu vou traduzir, voltando para a Larissa, como eu vou traduzir para a Larissa se eu não falo inglês?
Aí eu vou aproveitar que a Larissa fala o português. Eu vou estudar o livro, vou pegar o livro de Ruth. E aí eu vou estudar com a Larissa o livro de Ruth. E aí vou sanar toda, vou fazer uma exegese, um estudo profundo, com quanto história, tudo com a Larissa, para ela entender esse livro, para assim ela traduzir para o inglês. Aí na hora que a Larissa começa a traduzir para o inglês, eu não entendi nada. Aí o que eu vou fazer? A irmãzinha ali também fala inglês. Irmã, o que você está ouvindo aqui? Aí ela vai ouvir tudo que a Larissa falou, ela também fala em português, tudo que a Larissa falou, e vai me falar. Ah, faltou o nome de Noemi. Aí a gente vem aqui, grava de novo o inglês. Aqui, ó, faltou o nome de Noemi aqui. Então nós vamos gravar. Só um exemplo, porque Noemi, nome próprio, a gente identifica já em qualquer língua. Então faltou aqui falar do Senhor, quando Ruth fala para Noemi, o seu Deus será o meu Deus. Então faltou aqui, eu tenho que voltar aqui nela, para ela gravar de novo. Aí ela gravou. Você gravou, Larissa? Eu não entendi nada. Irmã, fala o que a senhora está me ouvindo. Fala o que a senhora está ouvindo aqui. Agora está aqui. Agora está aqui. O seu Deus será meu Deus. Então, essa é a nossa parte. Porque não dá mais tempo da gente sentar e aprender todas as palavras para poder traduzir a Bíblia. Não dá mais tempo. Então a gente fica testando. Quando eu fui testar ali, ó, não é só com ela, é com outras aldeias. Até ficar apurado. Até a gente ver que não faltou palavra nenhuma da Bíblia dentro daquele livro. Aí sim é entregue esse livro, o livro de Ruth, o primeiro livro na língua da Larissa. Aí é a língua materna dela, aí ela vai saber todas as questões gramaticais, ela vai entender as parábolas, ela vai entender as definições, a aplicação que a Bíblia traz para a gente. Por quê? Está na língua materna dela. Mas por que isso, Juliana? Gente, como Deus criaria, criaria uma tribo falante de um idioma à toa? Aí ele fala, enterra sua língua, fica com o português mesmo, que é melhor e vamos avante. Tá, tudo que Deus criou é perfeito, não é? Amém. Aonde que eu vou colocar essa... Não, vamos enterrar sua língua, tá? Vamos com o português que é melhor. Como que eu vou fazer isso? Deus errou? Deus não erra. Então, o Evangelho, ele é árduo. Ele não é... A começar quando a gente pensar em Jesus na cruz. É árduo. O propósito é árduo. Então, aqui está a Larissa com a língua. Se tivesse outra pessoa falante aqui, eu ia fazer eu ia falar, até gravar no celular e levar para outro traduzir, mas não tem dois falantes. Aí a gente. Mas eu acho que vocês entenderam, né? Mais ou menos como é que é o nosso trabalho. E agora, a gente conseguiu, desde 2021 até finalizando agora, o livro de Ruth na etnia do Cari. Irmãos, eles estão lá, eles comunicam com a gente só para comunicação, mas entre eles aqui, quando não conversa, se a gente estiver conversando na três aqui, ó, ele fala, mas quando ele volta para a pessoa da etnia dele, ele fala na língua dele. Eles não gostam do português. Eles não gostam do português. É só para comunicar mesmo. Então, tudo deles é da raiz dessa língua materna. Tudo deles veio dessa raiz. Então, não tem como tirar uma parte. Enterra a sua língua, agora é o português. Não tem como falar isso, fazer isso. E aí, o Senhor nos deu essa estratégia. E aí, você fala, obrigada. Achou que era falar inglês?
E aí, tem alguns amigos da gente, cristão, que não concordam com esse trabalho. Como pode um indígena falar, gravar a palavra de Deus? É inadmissível. Uma pessoa ali sem instrução, sem nada, e a voz dela ecoar a palavra de Deus, isso não pode. Então é essa represária que nós estamos nesse momento, no final do trabalho, recebendo. Saímos de lá com a orientação de não entrar em conflito com nenhuma busca que vier até nós, mas porque tem uma turma aí que não concorda com isso. De uma pessoa que está lá na aldeia, falar a palavra de Deus. E o trabalho é tão árduo com ele, de tarde e dia e tarde, estudando a palavra, para ele entender tudo sobre esse livro de Ruth. Ele não pegou e foi para o mato e traduziu. Ele entendeu, ele aceitou Jesus, ele entendeu, e ele falou: eu quero passar para a minha aldeia, eu quero passar para o resto. Eles não ouvem nada, eles não têm nada traduzido na língua deles. E ainda assim, esse levante, mas como pessoa do nosso meio, né? E aí, quando eles ouvem, eles choram, eles pegam um negócio assim, eles não acreditam, porque não tem nada. As crianças não têm desenho, nada na língua deles. E quando eles ouvem a palavra na língua deles, irmãos, é muito lindo. É muito choro. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai completar essa obra. E o próximo livro é Mateus. E a gente já está culminando Mateus, primeiro semestre todo, ano que vem, de treinamento, mergulhado em exegese do livro de Mateus. Agora a gente apresentou um livro do Velho Testamento e agora a gente vai apresentar o primeiro livro. E esse livro de Ruth, a genealogia aponta para Jesus. E não para. E eles falam assim com a gente: olha, a gente quer a Bíblia toda, viu? Ah, tá bom. E eu quero convidar você para ir comigo. Ok, gente, a nossa equipe, quando fala equipe, né? A gente imagina muita gente. A nossa equipe é 3 mulheres, eu mais 2. E as mulheres têm sido guerreiras no campo missionário, viu? Então é eu e mais 2 mulheres, incessantemente, lutando, orando, recebendo muita batalha. E chega lá, a gente começa esse trabalho, o pajé da aldeia, que faz pagelança, que faz curandade, que chega e fala que cura, fala assim: olha, perde nós, eu estou cansado, eu não quero fazer esses negócios mais não, eu quero passar por lado de vocês. E ele é a liderança lá da aldeia. Gente, mas nós pulamos, mas também apanhamos tanto, meu Deus. O que eu falei? Que o diabo, ele não cessa de fazer o propósito dele, que é matar, roubar e destruir. Ele tentou nos destruir. Aí que o negócio foi do avesso mesmo, irmãos. A batalha foi, ninguém dormia, era perturbação. Ele teve gritos durante a noite, não dormia. Opressão, aí nós íamos, orava no outro dia, assim, ó, arrastando para fazer o trabalho, porque não dormiu nada de noite nessa luta. Mas foi tempo, nós passamos 4 meses imersos ali nessa aldeia.
4 meses assim, ó. A gente voltou assim do avesso. Mas é muito gratificante. É muito gratificante. Então eu quero chamar você que, né, talvez está perdido. Qual que é a minha função? Qual que é o meu chamado nessa terra? O seu chamado já foi falado. A ordenança já foi dada. Então, mais agora é nós exercermos, sabe o que? A misericórdia. É a misericórdia. Só isso. E não fica na cabeça, porque geralmente as pessoas ficam na cabeça. Ju, você falou ali da lagartixa, eu Ju, eu conheço, eu não vou, não aguento, Ju. Não fica com isso na cabeça. Porque para ir, isso não é credencial para poder voltar. Verdade. Jesus não dá liberação por causa disso. Ju, já tentei, já orei, mas lagartixa, eu não aguento. Não é desculpa para mim. Para Deus não tem isso. Igual eu estou falando, eu fui para um lugar de estudo, achando, eu vou sair do meio, né, do barulho para estudar. Não. Essa casa eu acho que ela se sente mais à vontade, assim, porque é menor. Mas elas estão lá. Então, não existe isso. Não existe para alguns, é para todos. Essa interação, nós temos medo. Os sapos lá, gente, é desse tamanho. É tudo mais gigante. Tudo mais gigante. Então, como é úmido, o banheiro é cheio daqueles sapinhos. Então, eu já acostumei que eu posso para lá e para cá. Só. Porque vem do ralo, vem da vem. De algum buraco da casa vem. Então, mulher é úmido. Essa época do ano ela tem que andar de volta por causa das cobras. Mas tem gente lá, tem voz ecoando, no meio da floresta, que é Jesus. E quando ele falou confins da terra, ele falou para alguém como é que era esse confins? Falou. Por quê? Porque ele quer a dependência nossa dele. Gente, quando eu estou lá na luta com a lagartixa, Deus. Eu já saio do meu devocional pronto. Eu já saio, oh meu Pai. Então, vamos pensar que há uma sequência depois do nascimento de Jesus, de tudo isso que a gente está falando, trazendo a memória. É porque nos traz esperança, mas que a gente possa caminhar nessa palavra, caminhar nesse chamado, caminhar nessa ordenança, e Ele é fiel. Amém? Eu agradeço a oportunidade e no último culto eu mostrei aqui um bolo. Não sei se todos estavam aqui. Esse rolo é representando aquela língua ali, ó, que não tinha nada. E esse rolo, nós temos um pouco mais de 3, quase 4.000 línguas que ainda não conhecem o Evangelho. Só para a gente ter uma dimensão, que claro que tem línguas que tem menos pessoas, pensa no português e nos falantes do português aqui do Brasil. Quantos milhões de pessoas estão por trás de um idioma? Então tem idiomas que tem muita gente e não tem nada ainda da Escritura. E o Senhor falou, os confins da terra. E se a gente não mover, a gente vai atrasar a vida. Ué, como que é isso, Juliana, atrasar a vida? A gente vai atrasar, o Senhor não tem um cronômetro. Sim, Ele falou que quando tiver passado por todos, o cronômetro dele é esse. Então o tempo está conosco. A missão está conosco. Quando a gente acabar, o Senhor volta. Eu creio que tem lugares tão difíceis que Ele vai se revelar. Porque é muito difícil. Tem tribos canibais que você chegou e morreu. E Ele vai se revelar. Mas tem muitas pessoas ainda. Então que Deus
Deus nos ajude, que Deus abençoe. Ore por mim.